Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia a todos. Começamos falando de movimentações lá no Congresso Nacional a partir da decisão do governo de furar a lei do teto de gastos públicos para permitir o pagamento do Auxílio Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa Família. A questão é que essa furada do teto não é só para pagar o Auxílio Brasil, e ela depende também de o governo conseguir adiar o pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais. Isso está lá numa proposta de emenda à Constituição, que a Câmara vem tendo dificuldades para votar, para abrir esse espaço no orçamento. Só que, além disso, está incluída na conta também uma pretensão dos parlamentares de ampliar as verbas que eles têm para emendas, para expandir para até 16 bilhões de reais no meio desse bololô todo. Estamos acompanhando essas negociações e o Estadão traz hoje os detalhes dessa inflada nas verbas dos parlamentares em ano eleitoral e da pouca transparência que tem nisso tudo. E a gente ainda repercute hoje a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que elevou em 1,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia. Então, a gente está falando de uma taxa de 7,75% ao ano, que é o maior nível desde outubro de 2017. Os principais fatores que levaram a essa decisão foram a inflação persistente e o aumento do risco fiscal, com essa tentativa aí do governo de alterar o teto de gastos, né? E o regra, inclusive, que limita as despesas à inflação. A Selic não subia tanto desde 2002, quando passou de 22% para 25%. Né? Esse novo aumento da taxa de juros também mostra que a política vai minando a economia, que também mina a política de volta. Brigando sozinho contra a inflação, o Banco Central vai ter dificuldade para controlar a alta generalizada de preços, segundo analistas, e isso ainda vai ter graves consequências eleitorais, né, para o presidente Bolsonaro, como avaliou o colunista Marcelo de Moraes mais cedo aqui na Rádio Eldorado. O Estadão conta também como a nova Selic vai afetar os investimentos, por exemplo, se a poupança já voltou a ser uma alternativa agora. Destaque também para uma decisão do governo do Rio de Janeiro que passa a permitir que o uso de máscaras deixe de ser obrigatório nos municípios do estado, desde que eles cumpram ali alguns critérios mínimos de índices de vacinação. É o caso, por exemplo, já da cidade do Rio de Janeiro, a capital do estado, que vai já permitir que as pessoas não usem máscaras em locais abertos, desde que não haja aglomeração. Alguns especialistas questionam essas medidas e lembram que as pessoas, mesmo desobrigadas de usar máscaras em locais abertos, devem tomar cuidado e ter ali uma máscara à mão, porque, afinal de contas, de repente pode surgir também alguma aglomeração e a pessoa pode ser pega desprevenida. Os detalhes dessa decisão, como é que ela vai funcionar no estado do Rio, você confere nas plataformas do Estadão. A Pfizer anunciou ontem que vai pedir à Anvisa, no próximo mês, a liberação da sua vacina para aplicação em crianças, faixa etária de 5 a 11 anos. No momento, esse imunizante já é o único autorizado no país para adolescentes entre 12 e 17 anos. Tem tudo a ver também com o sinal verde da FDA lá nos Estados Unidos, essa movimentação por aqui. Já o laboratório alemão Merck anunciou ontem que vai compartilhar com 105 países pobres ou emergentes, por intermédio da ONU, a fórmula do seu medicamento Molnupiravir, apontado como uma grande esperança para o tratamento da Covid também. Isso vai permitir a fabricação de genéricos que vão chegar aí mais rapidamente ao menor custo em diversos países, só que o Brasil não está nessa lista. No esporte, destaque para a pressão sobre o técnico do Flamengo, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, depois da eliminação ontem no Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil, 3-0 para o Atlético Paranaense, que vai fazer a final com o Atlético Mineiro, que superou Fortaleza por 2-1. Ontem, ainda no final do jogo, a torcida começou a xingar o Renato Gaúcho e pedir a volta do Mister, chamado assim de Mister nos gritos da torcida, o português Jorge de Jesus. E a gente traz todos os detalhes dessas semifinais da Copa do Brasil e também do desfecho do caso Maurício Souza, jogador de vôlei do Minas Tênis Clube, que foi demitido ontem após comentários homofóbicos feitos em redes sociais. Para encerrar, um pouco de arte, porque o Museu da FAAP, aqui em São Paulo, abriu a exposição interativa
Magister Rafaelo, que usa tecnologia para explicar cada obra em detalhes do pintor. É uma homenagem aos 500 anos da morte de Rafaelo. A mostra é uma jornada imersiva no Renascimento italiano. Traz não só grandes obras dele, em projeções que mostram em detalhes cada uma dessas obras, mas também coloca um contexto, como é que elas foram produzidas, e também explora o processo de feiura. Essa exposição está em cartaz aqui em São Paulo até dezembro. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia. Até amanhã. Até amanhã.